Imagina só uma coisa, uma nave lá dos anos 70, hein? Tecnologia que hoje parece, sei lá, de calculadora antiga. E essa nave não só foi o objeto humano que chegou mais longe, como continua mandando sinais. Depois de quase 50 anos. A história da Voyager 2 já era incrível, mas, olha, recentemente entrou num território bem estranho. É fascinante, né? Uma verdadeira odisseia espacial que parece não ter fim, e com reviravoltas agora. Exato. Hoje a gente vai investigar a fundo essa jornada da Voyager 2, principalmente o que rolou depois que ela saiu do nosso sistema solar. O foco são esses sinais misteriosos, esse comportamento que ninguém está conseguindo explicar direito. Tá todo mundo coçando a cabeça. Sim, tem muita coisa aí pra gente analisar, desde o lançamento até esses eventos mais recentes. Isso. A gente juntou aqui os relatos, as informações sobre a missão, o contexto da viagem dela, aquele silêncio total de meses, né? E o retorno surpreendente. E, claro, o principal, os dados que ela começou a mandar, que são anômalos, para dizer um mínimo. Completamente fora do padrão esperado. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. Que história esses sinais contam? O que será que aconteceu naqueles 7 meses de blackout total? Quais são as explicações? Das mais pé no chão até, bom, as mais ousadas. E o que isso pode indicar sobre o que tem lá fora, né, no espaço interestelar? É um quebra-cabeça e tanto. Para começar, vamos contextualizar um pouco. A missão Voyager teve 2 sondas gêmeas, a 1 e a 2, lançadas em 1977, para aproveitar um alinhamento planetário raro. A Voyager 2 saiu primeiro e, nossa, a tecnologia era bem básica para hoje. Memória de computador minúscula, tipo uns 69 kilobytes. E o sinal de rádio dela hoje tem a força de uma lâmpada de geladeira, viajando bilhões de quilômetros. Muita gente duvidava que ela ia durar tanto tempo. Era uma aposta de longo prazo, com tecnologia que hoje parece quase primitiva, mas muito robusta para a época. E ela não só durou, como fez o chamado Grand Tour. Visitou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno numa tacada só. Um feito que na época parecia quase ficção científica. Uma janela de oportunidade única. E as descobertas que ela proporcionou, nossa! Revolucionárias. A Voyager 2 nos deu as primeiras imagens de perto de Júpiter, das luas vulcânicas como Io, ou as luas de gelo como Europa, que hoje são foco de busca por vida. Incrível! Revelou a beleza e a complexidade dos anéis de Saturno, as cores estranhas de Urano e Netuno, tempestades maiores que a Terra, campos magnéticos totalmente inesperados e até geysers de nitrogênio na lua Tritão de Netuno. Ela basicamente reescreveu o nosso entendimento do sistema solar exterior. Ela mudou a forma como a gente via nosso próprio quintal cósmico. E não parou por aí. Em 2018, outro marco histórico. A Voyager 2 cruzou a heliopausa. Sim, a fronteira onde o vento solar do nosso Sol meio que perde a força, né? E ela entrou no espaço interestelar, o meio entre as estrelas, e continua funcionando, mandando dados desse território totalmente novo pra gente. Tudo parecia ir bem, considerando a idade dela, né? Um declínio lento de energia, tudo dentro do esperado. Até que, de repente, depois de quase 48 anos falando sem parar, a Voyager 2 silenciou. Um silêncio absoluto. Total. Na NASA, a primeira reação foi meio que um luto antecipado, sabe? Talvez fosse o fim da linha, o esperado fim da missão. Um adeus silencioso. Mas esse silêncio durou 7 meses. 7 longos meses. E aí que a história fica ainda mais intrigante. O retorno. Não foi um sinal fraco, um bip perdido, nada disso. Como foi, então? A equipe da Deep Space Network, que rastreia essas sondas, mandou um comando de rotina. Quase sem esperança, mas por seguir o protocolo, sabe? Como gritar pro abismo esperando um eco. E a Voyager 2 respondeu. E não foi um simples ok, foi uma transmissão completa de dados. Ela ajustou a antena, confirmou que recebeu o comando e mandou telemetria. Como se nada tivesse acontecido. Peraí, como assim? Como assim nada tivesse acontecido? 7 meses muda, sem nenhum sinal de vida e de repente ela volta a falar como se tivesse só tirado um cochilo. Exatamente. Isso por si só já é muito, muito estranho. Como é que se explica um retorno tão perfeito, depois de tanto tempo? Pois é, o retorno em si já desafia as explicações mais simples.
Geralmente, quando tem falha de comunicação, o sinal volta degradado, ou precisa de vários comandos para restabelecer o contato, mas aqui não. Foi como ligar um interruptor. Ligou e pronto. E o que veio depois? O conteúdo desses dados que ela mandou após voltar, aí o mistério ficou ainda mais denso. É aí que o negócio fica bom mesmo, né? O que tinha nesses dados que deixou todo mundo de cabelo em pé? Bom, a primeira coisa que saltou aos olhos foi a telemetria, ou seja, os dados sobre a própria saúde da nave, os instrumentos. A Voyager 2 começou a reportar status de sistemas que estavam oficialmente desligados há décadas. Como assim desligados? Subsistemas que foram usados lá nos anos 80, sabe? Durante os encontros com os planetas gigantes. Eles não eram mais necessários, foram desligados para economizar energia. E, de repente, começaram a enviar dados claros, detalhados, sem nenhum comando da Terra para ligar de novo. Uau! É como encontrar as luzes acesas num quarto que estava trancado há anos. Uma analogia perfeita. Já seria estranho o suficiente, mas teve a segunda anomalia, ainda mais bizarra. Que foi? Foi na própria estrutura do sinal, na organização dos dados. Não parecia ser só ruído aleatório ou dados corrompidos por uma falha. O fluxo de dados tinha uns padrões recursivos, estranhos. Recursivos? Como assim? Pensa tipo num eco digital. Partes do código da transmissão pareciam se repetir ou se referenciar de um jeito que não fazia parte da programação original dela. Como se o código estivesse se olhando no espelho, sabe? Linhas de informação apontando para si mesmas. Um loop de feedback dentro dos dados. Algo nessa linha, uma autorreferência que não deveria estar lá. E tem mais um detalhe. Ainda tem mais, meu Deus! Frequências de rádio. Frequências que a Voyager 2 tinha parado de usar há muito, muito tempo por questões de energia ou protocolo mesmo. Elas reapareceram. Do nada. E não só reapareceram, elas vinham meio que em camadas, junto com a transmissão principal. E com os padrões pulsantes que não batiam com nada que a sonda já tivesse feito antes. Ok, deixa eu ver se entendi. Sistemas antigos ligando sozinhos, dados se comportando como um espelho digital maluco, frequências fantasmas voltando à vida. É muita coisa estranha junta. A NASA tentou explicar isso, né? Falou em radiação cósmica. Exato. A explicação oficial, ou pelo menos a mais cautelosa, foi essa. Que a radiação intensa lá no espaço interestelar poderia ter causado danos aleatórios na eletrônica dela. Tipo uns curtos circuitos na memória, gerando esses comportamentos bizarros. O que, convenhamos, é possível num ambiente tão extremo. É uma possibilidade real, sim. Mas algumas análises posteriores, feitas por gente que conseguiu olhar mais a fundo os padrões do sinal, sugeriram outra coisa. Eles disseram que o sinal não parecia só danificado. Não era só erro aleatório. A palavra que começou a surgir foi reorganizado. Reorganizado. Essa palavra muda tudo, né? Não é aleatório. Sugere uma estrutura, talvez até uma intenção. Precisamente. A análise indicava que era como se o sinal original da Voyager tivesse sido refletido, como um espelho que distorce um pouco a imagem, sabe? Mantinha a assinatura da Voyager, mas com alterações, com aqueles padrões repetitivos, como se tivesse passado por um processo de transformação, não só de degradação. Corrompido versus reorganizado. Faz toda a diferença. Exatamente. E essa distinção é que abriu a porta para especulações mais ousadas. Aí começaram as perguntas. E se a Voyager 2 não mandou essa mensagem sozinha? E se alguma coisa interagiu com ela lá fora? E se a gente pensar no ambiente que ela está viajando? O espaço interestelar, ele mesmo já se mostrou bem diferente do que a gente imaginava, né? Antes mesmo desse silêncio todo. Sim, muito diferente. A Voyager 2 mostrou que não é um vazio calmo e estático. Pelo contrário, é um lugar cheio de dinâmica, complexo. Ela detectou campos magnéticos mudando de direção do nada, rajadas de partículas superenergéticas que a gente não sabe de onde vêm. Flutuações de pressão também, né? Exato, flutuações na densidade e na pressão do plasma interestelar, que não batiam com os modelos teóricos. Um ambiente muito mais vivo, digamos assim, do que se pensava. E o ponto-chave é que algumas dessas leituras mais estranhas do ambiente
aconteceram... Pouco antes dela ficar muda. Os registros mais intensos dessas perturbações no espaço ao redor da sonda ocorreram logo antes do início do silêncio de 7 meses. Quase como se ela tivesse atravessado uma região especialmente turbulenta ou encontrado alguma barreira, alguma estrutura que a gente não previa. Eu vi os relatos, não sei se confirmados, sobre uns documentos internos da NASA que usavam os termos tipo diferenciais de pressão localizados. Linguagem bem técnica, né? Mas que alguns interpretaram como um jeito de dizer que a sonda podia ter encontrado áreas onde o espaço estava, sei lá, apertando ela de forma desigual. Isso deu gás para a especulação de que ela poderia ter entrado numa região estruturada, não natural. Falaram até que rodaram simulações sobre isso, mas que ficaram meio em segredo. O quão plausível é uma ideia dessas? Olha, oficialmente não há confirmação disso. Mas a física teórica explora sim a ideia de estruturas no espaço interestelar. Filamentos de matéria escura, talvez campos de força desconhecidos, fenômenos que a gente nem teorizou ainda. A questão é se esses diferenciais de pressão que a Voyager registrou eram só flutuações naturais, ainda que extremas, ou algo mais. O timing, logo antes do silêncio, é que deixa a coincidência muito forte, né? Com certeza. E depois que ela voltou a falar, a estranheza continuou no próprio sinal. Sim, o padrão da transmissão mudou. Ficou errático, não era mais aquele fluxo contínuo de dados. Vinha em rajadas, sabe? Com a intensidade do sinal oscilando. Pulsando quase. Isso, e o detalhe mais bizarro de todos. Os intervalos entre esses pulsos de dados, eles começaram a imitar padrões que a irmã gêmea dela, a Voyager 1, tinha registrado anos antes, só que invertidos. Invertidos. Como um negativo de foto. Isso não pode ser coincidência. Parece deliberado. Quase uma mensagem cifrada. Ou uma ressonância. Você usou essa palavra. O que seria essa ressonância? É mais uma analogia, claro. Mas a ideia é que a sonda poderia estar de alguma forma vibrando em sincronia com alguma coisa no ambiente dela. Ou talvez respondendo a uma influência externa que estava imprimindo esses padrões no sinal dela. Não parecia ruído aleatório. Tinha essa estrutura que ecoava dados antigos da missão, mas de um jeito distorcido. E a NASA? Como reagiu a isso tudo? Bem, segundo algumas fontes não oficiais, a reação interna foi de transferir o monitoramento da Voyager 2 para uma equipe mais especializada. E aumentaram a criptografia das comunicações. Isso sugere, que eles perceberam que estavam lidando com algo fora do normal. Algo que não se encaixava nem como falha técnica, nem como fenômeno natural conhecido. Que nos leva, então, às perguntas mais cabeludas, né? Se as explicações normais falham, radiação parecem não cobrir tudo, o que sobra? Qual é a hipótese mais radical que está na mesa, mesmo que ninguém fale abertamente? A hipótese mais radical, e é super importante frisar que isso é especulação pura, não tem confirmação, é questionar a própria interação da sonda com o espaço. E se a Voyager 2 não estivesse só registrando dados passivamente sobre o que tem lá? E se ela estivesse, de algum jeito, interagindo com o espaço interestelar? Interagindo? Como assim? Talvez até dialogando, num sentido muito, muito amplo, claro. Com o ambiente em si ou com alguma coisa nesse ambiente. E se a sonda estivesse reagindo, se transformando em resposta a essa interação? Dialogando com o espaço? Caramba, isso muda completamente o jogo. Mas que tipo de diálogo seria esse? Com quê? Matéria e energia inertes, vazias. Que talvez existam sistemas complexos lá fora. Não necessariamente vida como a gente conhece, não biológicos, mas capazes de processar informação, de guardar algum tipo de memória, talvez, ou de exibir padrões que a gente poderia, quem sabe, interpretar como intenção, de um jeito que a nossa ciência atual nem consegue conceber direito. Então, a Voyager pode ter esbarrado em algo assim, algo antigo, não vivo, mas reativo. Nessa linha de pensamento, sim. Algo talvez não tecnológico no nosso sentido, mas consciente de uma forma fundamentalmente diferente, ou pelo menos capaz de interagir de forma complexa e inesperada com um objeto que passa por ali, certo? Então, onde a gente está agora com esse mistério todo?
O que significa tudo isso? Olha, o que a gente tem de concreto é uma sonda muito, muito distante, enviando dados que desafiam as explicações fáceis. Temos a explicação oficial, que fala em possíveis falhas por radiação, e temos as análises que apontam para padrões mais estranhos, mais estruturados, levantando a possibilidade de interações desconhecidas. E a verdade é que ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe. O que é inegável é que a Voyager 2, mesmo velhinha, quase no fim da vida útil, continua empurrando as fronteiras, não só do espaço físico, mas do nosso próprio entendimento. Ela está forçando a gente a questionar o que a gente acha que sabe sobre o universo e o que podemos encontrar lá fora. Então, resumindo aqui nossa conversa, a Voyager 2, essa veterana do espaço, lançada nos anos 70, fez descobertas incríveis, foi para onde ninguém tinha ido, aí ficou muda por 7 meses. Voltou do nada e começou a mandar esses dados super estranhos. Sistemas ligando sozinhos, sinais que parecem espelhos distorcidos, padrões que ecoam a Voyager 1 ao contrário. Uma sequência de eventos muito peculiar. E a pergunta que fica martelando é: o que realmente aconteceu com ela lá na escuridão interestelar? Com que ou talvez com quem ela pode ter interagido? É um mistério fascinante. E fica uma reflexão pra gente, né? Se uma das nossas sondas mais antigas, com a tecnologia mais simples que a gente já mandou para tão longe, pode encontrar fenômenos tão inexplicáveis, talvez até entrar numa espécie de diálogo inesperado com o cosmos, o que mais será que existe lá fora, esperando ser descoberto? Ou talvez Algo que já esteja lá, ciente da nossa presença por causa desses pequenos mensageiros que a gente manda e que talvez esteja nos observando de volta, de maneiras que a gente só agora começa a suspeitar, através desses ecos estranhos de uma sonda antiga. O que isso diz sobre a natureza do universo? É algo para se pensar. Com certeza. Uma história incrível com o final ainda em aberto. E se você que está acompanhando a gente gostou dessa análise, dessa viagem pelo mistério da Voyager 2, não esquece, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos que também curtem esses enigmas do espaço e, claro, se inscreve no canal Zilmans para não perder os próximos conteúdos. Valeu!